Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um documento bem interessante, o Manifesto de uma Ordem Esotérica Moderna, a Ordo Sapientia Orientis Illuminati. Usando só o texto de apresentação deles, vamos tentar entender como é que eles se mostram para o mundo. Logo de cara, o documento já chega com um tom todo misterioso, né? É um convite para a gente espiar o que está por trás do tal véu das ilusões. Essa primeira frase já dá o clima da jornada, o mergulho em um conhecimento que eles descrevem como oculto. Bom, vamos nessa. Para a gente entender direitinho como eles se apresentam, vamos seguir o roteiro que o próprio documento propõe. A gente começa com o chamado inicial, depois explora o caminho que eles oferecem, decifra a filosofia principal deles, vê o que eles prometem na prática, encara os mitos que sempre surgem e no final a gente chega na escolha que todo buscador precisa fazer. Então, vamos lá, começando pelo começo, o chamado. A ordem já deixa claro, desde o início, que não está procurando seguidores em massa, não. Pelo contrário, o convite deles parece ser para um perfil bem específico de pessoa. Alguém que está buscando algo além do que se vê por aí. De acordo com o texto deles, a OSO se vê como um círculo de conhecimento, não uma organização que sai por aí recrutando geral. O objetivo que eles declaram é oferecer um caminho para a soberania do ser, bem longe de dogmas sociais ou religiosos. O foco, pelo visto, é na seleção, não na quantidade. Ok, se já entendemos para quem eles falam, a próxima pergunta é: para quê? Vamos agora mergulhar na missão central da ordem, o verdadeiro propósito da existência dela, pelo menos na forma como eles mesmos explicam. A missão deles parece se dividir em 3 grandes pilares. O primeiro é formar seres soberanos, ou seja, indivíduos livres de crenças que os limitem. O segundo é preservar o que eles chamam de núcleo esotérico de tradições antigas, como a dos Templários e Rosa-Cruzes. E o terceiro é oferecer uma iniciação universal, que junta várias correntes de pensamento místico, como o hermetismo, cabala e gnosticismo, em um caminho só. Toda organização precisa de uma filosofia, uma espinha dorsal, certo? Para Oso, essa base é a lei de Telema, um conceito que, vamos combinar, muitas vezes vem cercado de polêmica. A filosofia toda está resumida nessa frase famosa: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Mas o próprio documento corre para esclarecer que essa afirmação não é bem o que parece ser à primeira vista. E aqui está o pulo do gato. O texto faz questão de criar uma divisão bem clara entre o que é a verdadeira vontade e o que é mero capricho. A verdadeira vontade seria a missão única de uma pessoa no universo, tipo uma bússola interna que está alinhada com as leis cósmicas. Já o capricho é visto como hedonismo puro, anarquia ou só desejos impulsivos, basicamente uma distração do caminho de verdade. O objetivo final de seguir essa verdadeira vontade, segundo o documento, é manifestar uma trindade de luz, a luz da verdade, a luz interior e a luz eterna. Ou seja, é um caminho de iluminação por dentro e não de anarquia por fora. Certo, com a filosofia estabelecida, vamos ver o que a ordem diz que oferece na prática para quem decide seguir esse caminho. A proposta deles é bem estruturada. Eles oferecem acesso a graus superiores de conhecimento, que são descritos como ensinamentos secretos sobre magia antiga. Prometem uma comunidade de sabedoria com guias e tutores para orientar. Garantem uma estrutura de iniciação bem rigorosa para filtrar quem entra. E o resultado final que eles prometem é a transformação pessoal, a capacidade de agir com influência e discernimento. Nenhuma análise de uma sociedade secreta estaria completa sem falar dos mitos. E o interessante é que o próprio documento da OSO dedica uma parte para bater de frente com as ideias mais sensacionalistas. O texto levanta as questões mais cabeludas, aquelas que todo mundo pensa. A OSO mexe com pactos de sangue, sacrifícios ou adoração a entidades. São as imagens que a cultura pop adora associar a esses grupos, né? E a resposta deles é um não bem grande e claro. O documento afirma que não existe pacto de sangue, o único sacrifício é abrir mão da própria ignorância. Eles negam qualquer adoração a entidades, dizendo que o foco é o eu divino interior. E negam também a busca por poder no mundo, declarando que o único poder que interessa é o poder sobre si. Eles dizem que esses mitos são invenções da mente profana. Isso tudo nos leva à conclusão do documento. É um momento em que o buscador é colocado numa encruzilhada, de frente para uma decisão final. A ordem deixa bem claro que não está oferecendo um caminho fácil. A promessa não é de conforto nem de ilusão.
O propósito, segundo eles, é revelar. Isso já prepara o terreno para uma escolha que é, no mínimo, bem séria. Usando uma metáfora que todo mundo conhece, o texto apresenta a escolha como a da pílula azul contra a vermelha. A pílula azul significa voltar para a paz das ilusões da vida comum. A pílula vermelha, por outro lado, significa ficar e começar a jornada filosófica que eles estão propondo. E essa declaração final meio que amarra tudo, reforçando o jeito exclusivo da ordem. A Ordo Sapientia Orientis não implora, ela escolhe e somente os dignos permanecem. É uma baita afirmação de autoconfiança, que joga todo o peso da prova no colo do candidato. E é assim que o documento termina. Ele começa com um chamado para além do véu e conclui com uma escolha, deixando uma pergunta no ar, inspirada nas próprias palavras finais deles. Se a própria vontade é a luz que guia, que novo ciclo então se inicia?